Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Super, mega, hiper rápido. Professor, o que a gente está trabalhando para você que está se conectando agora? Estou vendo mais gente chegando. Meu bom dia, Nova Santa Rita, professora Maria Lima acompanhando a aula. Pessoal lá de Beneditino, sejam bem-vindos. Iniciando nossa segunda aula técnico em finanças, métodos quantitativos aplicados à matemática financeira. Você que está se conectando agora, a gente está aprendendo a calcular prestações do sistema de amortização constante, professor, o famoso SAC, que ele está tão presente, mas tão presente no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem se dá conta, ou pelo menos eu já estou dentro, eu estou realizando, professor, um financiamento, e eu nunca entendi essa história da prestação diminuir, mas abate tão pouquinho, professor. Eu, às vezes, fico pensando que o banco está me enrolando, não é? Não, está pré-fixado lá dentro daquele contrato mesmo. Mas continua sendo o melhor sistema de amortização em comparativo com os demais, que a gente ainda vai ver no decorrer do nosso curso. Tem tabela price, tem sistema de amortização americano, tem sistema de professor parece que é de todos os países, né? Tem o francês, que é o tabela price, tem um sistema de amortização alemão, tem um sistema de amortização americano, professor. Caramba! Tem esse monte aí ainda? Tem, gente. Vai ser trabalhado. Você vai perceber onde que cada um desses sistemas de amortizações ele é aplicado. Quais são as taxas, professor? Se eu necessito ter uma equivalência, quais são os procedimentos, para quê? Para na hora lá do meu trabalho, eu saber alimentar principalmente tabelas, que é a base, professor, de todo esse estudo nosso aqui. Vamos lá, ficou faltando uma questão. Bom dia, Manuela, estou vendo aqui sua mensagem para a gente, seja bem-vinda, minha querida. Está o chat ao vivo, não só para Nova Santa Rita, está ao vivo para todo mundo, o pessoal do YouTube também está nos acompanhando, beleza? Vamos continuar. Vocês conseguiram calcular já, e alguém conseguiu? Alguém tentou? Alguém tentou, professor, fazer lá o valor da 38ª prestação? Professor, eu já consegui achar as 3 primeiras lá. Já entendi que, como o senhor já afirmou que no sistema de amortização constante, eu tenho sempre que as minhas prestações são uma progressão aritmética, professor, eu achava só as 2 primeiras para ver como é que ela estava diminuindo. Nesse caso, está diminuindo de 5 em 5. Prof, então, o senhor disse para mim que para achar qualquer valor da sequência, que nós aprendêssemos essa fórmula aqui, ó. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Professor, só tem esse jeito de fazer? Não. Vou já também explicar outro caminho para vocês, tá bom? Para ser até mais prático e mais rápido. Mas é interessante que eu saiba os 2 processos, principalmente eu que estou fazendo meu curso técnico. Professor, o senhor quer fazer o quê? O senhor quer achar a 38ª prestação. O senhor quer achar o A38. O A1 é a primeira prestação. O A1 é 1.100, professor. O A2 é 1.095. O A3 é 1.090 e aí vai. Então, professor, é só aqui no lugar do N. O senhor botar a prestação que o senhor quer? É. Se eu quisesse a 10ª, a 20ª, a 30ª, oxe, foi voltar? Como assim? Trisquei rapidamente aqui. Se eu quisesse a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, eu posso achar qualquer prestação utilizando esta relação? Posso. Desde que antes você encontre pelo menos as 2 primeiras. Para quê? Para você ver como que variou. Quanto que diminuiu da primeira para a segunda? Que no caso, está aqui, professor. O que diminuiu, no caso, é sempre de menos 5 em menos 5. Então, professor, vai lá. Se eu quero a 38ª, não é? Vai ficar o A. Aí, no lugar do N, eu vou botar 38, que é a prestação que eu quero. É igual o A1. Esse A1 é a primeira prestação, professor. Está aqui, ó. Eu vou botar aqui 1.100. Mais. Aí apareceu o N de novo, professor. 38 menos 1 vezes a razão, que é menos 5. Porque aqui sempre... Professor, toda vez a razão vai ser negativa? É, gente. Por quê? Toda PA decrescente tem uma razão negativa. Vou fazer a minha conta no meu tempo devagarzinho. Vamos lá, acompanha comigo. Vai ficar A38, vai ser igual a 1.100, mais 38 menos 1 vai dar 37 vezes menos 5. Você já podia até logo ter botado o 37, né? Lógico que sim. Quanto é que dá 37 vezes o menos 5, professor? Faz a tua conta aí.
Professor, 37 vezes o 5 ali dá 185 negativo, professor. 1.100, mais com menos dá menos, 185. Você vai pegar agora 1.100, menos 185. Professor, a prestação vai ficar em R$ 915, professor. Olha aí já quanto que vai estar custando a sua 38ª prestação deste contrato de 60 mil que você fez dentro do sistema de amortização constante. Você pegou a ideia? Isso aqui é um dos caminhos que eu tenho para achar qualquer valor da parcela. E se eu te perguntasse para essa mesma situação, problema, qual que é o valor da última parcela? Qual que é o valor da última parcela? Aí você ia ver, professor, o nosso contrato aí, ele foi um contrato de 120 parcelas, não é isso? O empréstimo, o financiamento que foi feito em 120 parcelas. Então, se esse financiamento foi feito em 120 parcelas, o senhor ia encontrar o A120, não é isso? A razão continuaria sendo a mesma, ou seja, a única diferença dessa conta que eu acabei de fazer para nós encontrarmos o valor da última parcela, era lá no lugar daquele N que o senhor colocou 38, o senhor colocava 120, que seria a posição da última parcela. Não é isso? Vocês entenderam? Prof, me explique de outro jeito. O senhor acabou de dizer para mim que tinha duas formas de nós encontrarmos o valor dessa 38ª parcela. O outro caminho é nós analisarmos em cima da amortização. Quantas amortizações nós teremos até a 38ª parcela, professor? Quantas amortizações nós teremos? Tá ali, outra forma de eu pensar o valor, professor, de uma prestação. Se vocês estiverem estudando pela internet, na grande maioria dos sites, a resolução vai ser feita pelo aquele processo lá da progressão aritmética, tá bom? Só que eu posso pensar assim, o senhor acabou de dizer para mim que a amortização é sempre a mesma. Não vinha diminuindo quanto a amortização, professor? O senhor foi lá, o senhor tem que o contrato, professor, é um contrato de... Deixa eu botar a canetinha preta que vai ficar melhor. Você tinha um contrato de 60 mil, não é verdade? Aí a gente vai ter esse contrato de 60 mil em 120 parcelas, professor? Então, quanto que amortiza mês a mês? Professor, a amortização é o valor contratado dividido pelo número de prestações, professor. É o valor... Puxa, foi apagar sem querer. É o valor contratado dividido pelo número de prestações, ou seja, dividido por 120. Professor, sabe quanto é que vai amortizar aqui, professor? Vai amortizar exatamente 500. Vai amortizar R$500, professor. Todo mês vai amortizar R$500. Aí o senhor estava perguntando para mim qual que é o valor da 38ª prestação. Não foi isso? Não foi? Foi, professor. Então, peraí. Na nossa situação, eu tenho o quê? 38º. O senhor vai ter a primeira prestação, o senhor vai ter a segunda prestação, o senhor vai ter a terceira prestação e vai, professor. Vai. Aí você vai ter a 35ª prestação, a 36ª prestação. Estou fazendo assim, mas você não vai precisar escrever isso aqui tudo, não. Isso aqui é só para me explicar, para você entender o processo, tá bom? Aí você tem a 36ª, a 37ª e a prestação 38, que é o que a gente está querendo descobrir. Eu quero descobrir quanto é que vale esta prestação aqui, professor. Eu já sei que a primeira prestação, professor, é 1.100, a segunda prestação deu 1.095 e aí vai. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Eu sei que quando eu pago cada uma dessas parcelas, quanto que vai diminuir? Professor, tipo assim, quando eu pagar a primeira parcela, vai diminuir quanto, professor? 500. Quando eu pagar a primeira parcela, seja qual for o valor dela, a primeira parcela foi 2.000, professor, mas na hora de abater, só vai abater 500.
Quando eu pagar a segunda prestação, independente do valor que seja, a segunda prestação só vai abater 500. Quando você pagar a terceira prestação, só vai abater 500 em cima do teu saldo devedor. Qual é o saldo devedor original, professor? 60 mil. E a cada parcela que eu pago, sempre diminui R$500. A cada parcela que eu pago, sempre diminui R$500. Então, pensa comigo. Para você pagar a 38ª parcela, o senhor terá antes que ter pago quantas parcelas? Professor, o senhor já terá pago exatamente 37. O senhor já terá pago, antes de chegar na parcela 38, o senhor já terá pago 37 parcelas. O senhor já terá pago 37, só tu pensar, professor, é uma parcela a menos. Eu vou pagar aqui a parcela 38, não é isso? Você não quer saber o valor da parcela 38? Quero, professor, eu quero saber o valor da parcela 38. Para mim saber o valor da parcela 38, eu preciso saber qual que é o saldo devedor anterior a esta parcela. Então, eu tenho que ver quanto que eu já bati. Quanto que eu já bati? Professor, o senhor já pagou 37 parcelas. O senhor já amortizou 37 vezes 500. O senhor já amortizou 37 vezes 500. Quanto que você já amortizou, professor? Você entendeu? 37. Por que é 37 vezes 500? Isso aí é o que efetivamente vai diminuir daqueles 60. Não é a parcela em si. Então, se eu fizer 37 vezes 500, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Está fazendo aí? 37 vezes 500, professor, dá R$18.500. Isso aqui é o que efetivamente você já abateu do teu contrato, da tua dívida. Professor, mas o senhor já pagou bem mais do que isso, lógico, em 37 parcelas. Não são 37 parcelas de 500. São 37 parcelas, professor, cada uma no seu valor lá que vem amortizando. Essas 37 que eu estou colocando aqui são o que realmente amortiza, professor. Então, qual que é o teu saldo devedor? Qual que é o saldo devedor quando você pagar a 37ª parcela? Professor, o saldo... Só ajeitar esse saldo devedor, ficou estranho aqui. Saldo. Professor, o saldo devedor vai ser os 60 mil menos o 18.500, que é o que realmente abateu depois que o senhor pagou essas 37 parcelas. 60 mil menos o 18.500, 41 mil. Professor, o senhor ainda está devendo 41 mil e... Caraca, professor, quer dizer que nós já pagamos 37 parcelas, lembrando que você não pagou 37 parcelas de 500. Você viu lá quanto foi o valor da primeira parcela? Foi 1.100, a segunda foi 1.095, a terceira foi 1.090, a quarta parcela seria 1.085, a quinta parcela 1.080, ou seja, as parcelas tudo em 1.000, aquelas iniciais lá, mas só abate 500. Então, quer dizer que após pagarmos 37 parcelas, eu ainda estou devendo 41.500. Como eu sei que o juro sempre incide em cima do saldo devedor, quanto que eu vou pagar de juros, professor, em cima disso aqui que vai incidir na minha 38ª parcela? Qual que era o juro do contrato? Não era 1%? Então, calcula para mim aí os juros, professor. Os juros seria 1% de 41.500. 1% de 41.500, professor, dá exatamente R$415, professor. Dá R$415. Isso é o de juros que vai para a 38ª prestação. Professor, como é que nós achamos a prestação? A prestação é sempre os juros acrescido do valor da amortização. Ou seja, vou circular de verde. A minha prestação é os juros
acrescido do valor da amortização. Então, nós vamos ter uma prestação de quanto? Quanto é que dá 500 com 415? 915 reais. Você entendeu? Deu o mesmo resultado, professor, lá da PA. Os alunos se sentem mais seguros se utilizando a fórmula do que tentando fazer assim. Agora eu vou treinar muitas e muitas questões com vocês e vocês optam aí, vocês escolhem qual método que vocês acham mais fácil. Professor, ainda não entendi isso, não entendi aquilo, chat, é para isso aí, ó. Se você ficou na dúvida em qualquer detalhe, você vai lá e bota para a gente. Professor, por que aquele valor? Por que esse? Por que aquele? Que a gente vai tentando esclarecer para vocês. Vou colocar outra situação, problema. Você vai ver que a sistemática é a mesma, você vai ver que o teu pensar é o mesmo. A gente começa como? No saque. Professor, a primeira coisa é achar o valor da amortização. Deixa eu botar outra situação para você estar trabalhando comigo. Olha essa outra aqui. Mesmo raciocínio, se você puder resolver antes, à medida que a gente vai conversando, me dá o retorno pelo chat, vai ficar fácil de eu perceber possíveis dúvidas, estar modificando a minha fala, tá bom? Para melhorar esta compreensão. Lê só, um empréstimo no valor de 40 mil reais, pensa comigo aí, um empréstimo, deixa eu botar o marca-texto yellow, tá aqui o valor que nós vamos pegar no banco emprestado. Foi concedido no sistema de amortização constante, saque, e deverá ser quitado em 40 prestações. Considerando que a taxa de juros do contrato foi de 2% ao mês, determine o valor da amortização acumulada dos juros da prestação e do saldo devedor correspondente ao 21º mês. Foram várias perguntas aí. O que seria a amortização acumulada? Professor, quanto que você amortizou, professor, até a 21ª prestação? Até antes e até depois, não é isso? Está aprendendo muito mais? Opa, Nova Santa Rita, show de bola, fico muito feliz. Qualquer dúvida, vocês vão lá no chat e perguntam, até mesmo da parte operacional, tá bom? Então, esse conteúdo ele é bem bacana, já comentei com vocês, por quê? Porque é algo que volta e meia, ou eu, ou alguém próximo a mim, vai estar precisando fazer esse sistema, no caso, está entrando em um empréstimo que nós nos utilizamos aí, ó. Pois é, é Manuela, né, Manuela? Manuela, o pior é que é desse jeito mesmo, Manuela. E olhe que no empréstimo, na maioria das vezes, ele é o crédito que é chamado de CDC, que é aquele que você vai no banco, bota o cartãozinho. Não é esse aqui, não. Esse aqui ainda é o bom, Emanuela. É isso, né? Isso o nome da nossa querida professora mediadora? Esse aqui é o saque. O saque aqui ainda é o mais ou menos. Ou como diz um colega meu, é o menos pior. Esse aqui é o menos pior. Entendeu? Mas se a gente for pegar o empréstimo na íntegra, a maioria dos bancos estão dando um jeito ainda de cobrar tabela price. E aí, se for tabela price, aí que você vai ver, pai do céu, eu não acredito que o banco está comendo tanto dinheiro meu. É mais ou menos desse jeito aí. Manuela, não é isso? Pronto, Manuela. Pois esse daqui é o menos pior, como diz um colega meu. Professor, esse é o que é mais ou menos, é o que ainda ajuda nós, consumidores, um pouquinho. Mas quando é um crédito direto ao consumidor, não é saque, não. Aí é que é juros. Mas no próximo módulo a gente vai ver esse tipo de empréstimo, que quando eu entender como é que funciona, a pessoa vai dizer, fácil, mas não. Fácil não. Professor, aquele consignado, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, adora esse consignado para tirar do vermelho aqui as contas. É bom? Depende. Todo e qualquer empréstimo só é interessante se você tiver um destino realmente, professor, importante. Ah, professor, eu vou fazer um empréstimo porque eu quero, professor, comprar um negócio acolá, professor. Faça não. É juro demais. É muito juro. Ah, professor, mas é tão difícil juntar o dinheiro? É, mas a pessoa tem que se policiar, ela tem que se organizar, ela tem que juntar esse dinheirinho sem estar toda hora recorrendo a empréstimo. Alguns dos polos até falaram para mim que fizeram, não lembro se foi Joaquim Pires que falou para mim, que um dos alunos tinha feito o Agro, eu não lembro o nome, a nomenclatura, que cada banco tem uma nomenclatura. Tem o Cred Amigo, Cred Agro, que é feito por um desses bancos aí. E os juros, professor, como é que está sendo calculado? Gente,
É muito juro. Mas só lembrar vocês também, vocês que estão em qualquer tipo de financiamento desse, lembra que se você for pagar adiantado, você tem lá para pedir o desconto, viu, gente? Tem um desconto de antecipação, que a gente já viu em aulas anteriores. Tudo que você pagar antecipado, seu consórcio, se você vai pagar o financiamento da sua moto, você tem que ligar para o banco, porque eles não dão desconto automaticamente. Aí você, às vezes, já paga adiantado uma semana, vocês sabiam que a parcela é para ficar menor? Ah, professor, é obrigado? É sim. Então, se você tem uma motinha financiada, um carrinho financiado aí, não paga direto. Se você for pagar um dia antes, você liga lá ou entra no site, pega o boleto atualizado. É Agroamigo. Isso, era esse aí que eu estava tentando, Emanuela. Vamos tentar fazer a outra? Vem cá, mas eu acho que a galera já começou a entender. Dinheiro emprestado nunca é bom, nunca é bom. Alguém perde, alguém ganha. Não é nós. Pode dizer que não somos nós que vamos ganhar. Quem ganha sempre é o banco. Determine o valor da amortização acumulada, dos juros, da prestação e do saldo correspondente ao 21º mês. Professor, vamos nós aqui. Primeiro, se eu vou trabalhar com amortização constante, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é achar o valor a ser amortizado. Professor, é fácil. Amortização é fácil para achar o valor da amortização. Como é que eu acho o valor da amortização? Professor, a amortização é só o senhor pegar o valor do contrato, que é 40 mil, dividido, professor, pelo tanto de prestações. Foram quantas? 40. Cortei. Professor, 4 mil dividido por 4 vai abater todo mês, professor, R$1.000. É o que vai abater. Se eu não me engano, um desses créditos aí, Emanuela, um desses créditos que é o Crédito Amigo, algo relacionado, ele tá, professor, se eu não me engano, um deles é saque. Tem um desses empréstimos aí que as parcelas vão diminuindo, tá bom? Então, quem for fazer um empréstimo, às vezes até pode ser feito o saque, mas o cara do banco não informa. Professor, pode ser feito o financiamento pelo saque? Pergunte lá quando você for fazer, pelo sistema de amortização constante. Professor, aqui na minha situação, o que a gente vai fazer? Olha, eu primeiro tenho que calcular pelo menos duas prestações. Duas prestações, não é isso? O banco está oferecendo 7.384. Eita, esses 7 mil aí você não tem como fazer a ideia. 3,4% ao mês, dá pra, pelo menos a parcela dá da gente fazer aqui. Pelo outro lá. Só que aí, no caso, o valor da amortização é que não vai ser igual como a gente está fazendo aqui. Que nesse caso aí, isso aí é o CDC. É o CDC. Mas é só para você ter uma ideia. Pega lá, ele já deu o valor da prestação. Você pega 7.384, divide por 96. Isso aí é o que vai amortizar. Aí você calcula 3,4 em cima do saldo devedor. Só que não vai diminuir igual, a parcela vai ser constante, porque ele vai calcular sem ser regressivo, como é o processo. Eu faço essa conta para você quando a gente estiver no próximo bloco, que a gente vai entrar para esse tipo de financiamento aí, tá bom, Emanuele? Quando a gente entrar, eu vou fazer um comparativo com vocês. Eu digo, esse aqui é tabela price. Esse que nós estamos vendo aqui é o saque. Vocês perceberam as diferenças para a gente não misturar? Porque se eu for fazer aqui, os alunos pode ser que eles se confundam. É o BB crédito salário. Tá alto, viu? 3,4 para ser o salário ainda. Cara, tá muito aí, viu? Existem outras alternativas de crédito. Vamos lá, professor. Calcula para mim. Tá caro, viu? Tá caro, Emanuele. 3,4%. Normalmente é para ser 2,6%. Para ser crédito salário, porque já vai ser descontado automaticamente do salário, ele já tem garantias, pois está alto, viu? Se você brigar lá, eles baixam essa taxa, bem aí, eles baixam, pode ter certeza. Olha só, professor, o senhor vai achar pelo menos as duas primeiras parcelas. Duas primeiras? Então, vamos pegar lá. Eu vou calcular primeiro, professor, após um mês, quanto que eu vou pagar de juros, professor? Os juros aqui, professor, é de 2% eu calculo juros em cima do saldo devedor. Quanto é que eu estou devendo na hora que eu fiz o empréstimo aqui? Professor, o senhor já está devendo 40 mil, professor. O senhor está devendo 40 mil, quer dizer que enquanto eu não pagar,
Se daqui a um mês eu não pagar nada, eu já estou devendo 40 mil mais 2%. Então, vou calcular 2% de 40 mil. 2% de 40 mil. Quanto é que dá 2% de 40 mil? Professor, 2% de 40 mil, se você fizer a conta, é só multiplicar na calculadora por 0,02, tá? De cabeça, eu achava 1%, que dava 400. Professor, dá R$800. Pronto. Isso aqui é só juros. Isso aí é só juros, professor. Qual que é o valor da primeira prestação, professor? O que é a prestação no saque? A prestação, professor, é o senhor juntar o valor da amortização com os juros daquele mês. Então, eu já sei que o valor da primeira prestação aqui, professor, o valor da primeira prestação está em R$1.800. Então, qual é o primeiro passo? Você já entendeu aqui. Calcular o valor da amortização mensal. A amortização mensal é o valor inicial do empréstimo dividido pelo número de prestações. Você já encontrou, professor, que o valor a ser amortizado mensalmente é R$1.000. O valor a ser amortizado mensalmente é R$1.000. Você já entendeu, professor, que os juros para a primeira parcela, professor, são de 2% de 40 mil, que dá exatamente R$800. Então, vamos à nossa prestação, professor. Qual era o saldo devedor? Professor, o saldo devedor, 40 mil. Eu tenho, professor, que o senhor vai amortizar, professor, R$1.000. E os juros da primeira parcela, professor, ficou em 800, professor, que eu calculei aqui com vocês, ó. O valor da amortização é sempre 1.000, a amortização não vai mudar. E os juros da primeira parcela, o que vai mudar é os juros. Os juros mês a mês, eles vão diminuindo. Então, os juros da primeira parcela vai ser de R$800. Então, professor, o valor da minha prestação, da minha primeira prestação, ele vai ficar em 1.800. Agora, paguei, professor, vamos lá, paguei o boleto. Paguei R$1.800. Quanto que eu ainda estou devendo, gente? Vamos ver se... Botem no chat para mim. Nova Santa Rita, Joaquim Pires. Acabei de pagar no banco, eu fiz um empréstimo de 40 mil, tá bom? Chegou lá, professor, o dia de eu pagar, o valor que eu vou pagar é 1.800. Paguei 1.800. Quanto que eu ainda estou devendo, gente? Alguém pode me dizer? Quanto que eu estou devendo ainda? Coloca no chat para mim, que é só para me ter certeza se vocês entenderam a minha fala inicial nas primeiras aplicações, nos primeiros exemplos. Quanto que eu ainda estou devendo? Aí, Joaquim Pires, 39 mil. Professor, não é para abater 1.800, não? Não. O que abate é só a amortização. Então, paguei 1.800, mas continuo devendo 39 mil. Botei foi 3. Vou botar um zerinho a mais aqui. 39, 1, 2, 3. Show! Muito bem, era só para ter essa ciência mesmo. Professor, agora como é que o senhor vai achar o valor da segunda prestação? Para achar o valor da segunda prestação, eu tenho que calcular, professor, os juros, professor. O senhor vai calcular 2% de 2% de 39 mil, professor. Porque o juro se aplica, isso também, ó, no seu crédito, como é o nome lá do crédito? É no BB Crédito Salário, que você colocou para mim agora há pouco, não foi isso? Os juros, para ser calculado, é desse jeito, tá bom? A amortização é que se dá de forma diferente. O valor que é amortizado mês a mês é que é diferente. Entendeu? Porque depende do contrato. Entendeu, Emanuele? Mas os juros, se você fosse perguntar, professor, quanto é que eu vou pagar de juros? É sempre assim. Os juros é sempre em cima do saldo devedor após a amortização. É porque no outro contrato, esse aí é um pouquinho diferente do saque. Então, professor, 2% de 390, 1% de 39.390 vezes 2, 600,
com 180, professor, dá R$ 780 de juros. 780, professor. E o valor de amortizar, professor, não diminui não, é 1.000. Qual que é o valor da segunda parcela? A segunda parcela, professor, está em R$ 1.780. Paguei a segunda parcela, professor. Quanto que eu ainda estou devendo, professor? Eu paguei 1.780. Então, lembra que não vai abater 1.780. Só vai abater no saque o valor da tua amortização. Professor, você ainda está devendo R$ 38 mil. Então, quer dizer que, para acharmos a terceira prestação, eu vou calcular 2% de 38 mil. E isso, Nova Santa Rita, pegar a ideia. Ah, professor, então aqui 2% dá 380, 600. Professor, só de juros dá R$ 760. Só que nem precisa. Vocês já sabiam que dava para me achar os juros de cabeça já? Você não fez os primeiros, Nova Santa Rita e Joaquim Pires? Você não fez lá o primeiro juros, não deu 800? O segundo juro não deu 780? Eu não já afirmei para vocês que saque é PA? Então a variação é a mesma. Olha, 800 para 780 vai diminuir quanto? 20. Então quer dizer que sempre iria diminuir R$20, tanto nos juros quanto nas parcelas. Eu já sei que a minha sequência é uma sequência de valores, onde os valores das minhas prestações, essa aí, vai sempre diminuir de 20 em R$20. Então, professor, iria abater novamente R$1.000, e após o pagamento da terceira parcela, a terceira parcela já foi 1.700 e paguei, professor, a terceira parcela. Vou botar aqui, professor, PG, professor. Só o último G que ficou feio. Quando eu paguei a terceira parcela, caraca, professor, olha só, vamos fazer um comparativo aqui. Eu ainda estou devendo 37, para você ver o tanto que você paga de juros efetivamente. Só nessas 3 parcelas, já dá para você sentir que juros é muito, professor. Ó, se eu já pagou 3 parcelas, de quanto, professor? Os valores das parcelas. O senhor pagou uma de 1.800, o senhor pagou uma de 1.780. Deixa eu pegar bem aqui minha calculadora para fazer, para não perder muito tempo. O senhor pagou 1.800, mais, professor, 1.780, mais 1.760. Professor, nas 3 prestações aí, o senhor já pagou 5.384. O senhor já pagou 5.384 já. 3 prestações. E olha só quanto está devendo. Era 40 mil, não é? 40 mil, professor, só abateu quanto até agora? Professor, só abateu 3 mil, professor. Só abateu 3 mil. Então, quer dizer que eu já paguei em 3 parcelas, eu paguei já R$ 2.340 de juros. Em 3 parcelas. Professor, então esse sistema aí não é bom. Como eu falei para vocês, esse aqui, de todos, esse aqui é o menos pior. Por quê? Porque a gente sabe que está diminuindo um pouquinho. E quando as parcelas não diminuem, e quando o saldo devedor, professor, diminui, proporcionar uma amortização fixa. Profit, Deus, é muito dinheiro. Entendeu aí? Mas vamos às perguntas. A pergunta que ele fez para a gente, já está construída aqui a nossa tabela, foi a seguinte. Ele quer saber, professor, o valor da amortização acumulada. Ele quer saber, professor, os juros. E ele quer saber o valor da prestação e o saldo devedor correspondente ao 21º mês. Ele quer saber, cheguei no 21º mês, quanto que eu ainda estou devendo? Prof, vamos lá. Para o 21º mês, que é a pergunta que está sendo feita para a gente. Qual que é o saldo devedor aí, professor? Quanto que eu ainda estou devendo, professor, no 21º mês? Quanto que era o valor da nossa amortização, professor? A amortização
estava no valor de R$1.000. Então, o R$1.000 é o que efetivamente, professor, é o que efetivamente abate. Então, quando ele diz, eu quero saber quanto que tu deve no 21º mês, ele está considerando que você já pagou quantas parcelas? 20, professor. Ele não quer saber qual que é o saldo devedor aqui, professor? Quanto que é o saldo devedor? Professor, ó, se o senhor vai até o 21º mês, o senhor já pagou quantas parcelas? 20. Se eu paguei 20 parcelas e eu sei que realmente o que amortiza a cada mês é 1.000, quer dizer que já foram pagos 20.000 do contrato, já foi amortizado um valor acumulado de R$20.000. Quanto que era o contrato? O contrato era de 40.000. 40.000 menos 20.000, professor. O saldo devedor, professor, no 21º mês é de R$20.000. Ou seja, o senhor já pagou, professor, 20 parcelas. O senhor já pagou 20 parcelas, tá? Então, nesse caso, no 21º mês, você já pagou metade do contrato. Não eram 40 parcelas? Então, no caso, se o senhor já pagou 20, o senhor pagou metade do contrato. Hoje, professor, mas as parcelas foi bem mais do que isso. Foi. O que passou é juros. Agora, se eu perguntar juros acumulados para você, professor, saldo devedor é de 20.000. O que foi pago só de juros, professor? O que foi pago só de juros? Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu coloquei mais um espaçozinho. Foram 3 perguntas, botei só um espaçozinho. Professor, o que foi pago só de juros? Professor, teria que calcular todas aquelas 20 primeiras parcelas? Olha só, volta lá naquela tabelinha lá. Professor, você viu que os juros lá, os juros da primeira parcela, da segunda parcela, da terceira parcela, eles também formam uma progressão aritmética, professor? Os juros do primeiro mês foi 800, os juros do primeiro mês, professor, foi 780, os juros do terceiro mês, 760. Professor, ó, como é que eu vou fazer para achar, professor, os juros dos 20 primeiros meses? Professor, o senhor poderia fazer pelo saldo devedor também. Não poderia fazer? Calculava só a 20ª, que daria menos trabalho. Calcularia a 21ª prestação por PA. Ficava mais fácil, não? Calcular a 21ª prestação? Ficava? Eu acho que sim. Vamos lá fazer assim, pelas prestações mesmo. Qual foi a primeira prestação, professor? Primeira prestação foi 1.800, professor. Segunda prestação, 1.780. E aí vai, professor. Eu já sei que isso aqui é uma progressão aritmética. O primeiro termo, a primeira prestação é 1.800. E eu quero saber qual que é o valor. Qual que é o valor, professor, da 20ª prestação, professor? Qual que é o valor da 20ª prestação? Ele quer o saldo devedor a 20, professor. Como é que eu faço para achar este A20? Alguém pode calcular para mim? Eu já sei que a razão aqui da minha sequência é menos 20, que é o valor que está diminuindo, e eu quero calcular o valor da 20ª prestação. Meu diretor, você tem como fazer a gentileza para mim colocar mais um slide em branco? Foram 2 perguntas, aí vai precisar de uma continha aqui, enquanto os meninos vão pensando aqui, os meninos e as meninas, Joaquim Pires e Nova Santa Rita. Qual que seria o valor da 20ª prestação, gente? Da 20ª. Que é para a gente ter uma ideia aí, professor. Quanto que já foi pago? Quanto que eu ainda estou devendo? E aí vai. Quanto que dá? Professor, deixa eu ver aqui. O senhor tem que usar aquela fórmula. N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quanto que dá o valor da 20ª prestação? Se eu perguntasse para você, eu quero saber qual que é o valor da 20ª prestação. Pronto? Obrigadão, meu diretor. Usa a fórmula, professor. Aqui, ó. A N é igual ao A1 mais
N menos 1 vezes a razão. Então, vai ficar o valor da 20ª prestação, vai ser o valor da primeira, que é 1.800, mais 20 menos 1 vezes a razão, que é menos 20, professor. Fazendo a conta, 20 menos 1 dá 19 lá, professor. Eu vou ter que a 20ª prestação vai ser o 1.800 mais 19 multiplicado por menos 20. O valor da minha 20ª prestação, professor, vai dar quanto? 19 vezes o 20 lá, 380. R$ 1.420. Professor, isso aí é o valor da sua 20ª prestação, professor. 1.800 menos o 380, R$ 1.420. Tá, professor, mas quanto que o senhor pagou de juros nesse valor total aí? Gente, nossa primeira prestação é 1.800. Segunda prestação, 1.780. E vai até a 20ª, professor, que deu 1.420. Olha uma dica bacana para você somar uma sequência, professor, PA. Gente, aqui você tem 20 prestações, professor. Aqui o senhor tem 20. Tem outras formas de fazer? Tem várias formas. Tem várias formas da gente analisar. Eu poderia analisar só os juros mesmo. Mas se eu te perguntasse quanto que eu já paguei, se eu juntar todas as prestações, professor, quanto que eu já paguei efetivamente? Eu teria que somar 1.800 mais 1.780 mais 1.420. Com essa sequência, gente, que vocês estão analisando aqui, é uma PA, gente. Toda vez que você quiser somar todos os 20 valores, eu não preciso somar todos eles. É só você somar o primeiro. Olha que bacana. Quem descobriu isso aqui, gente, foi uma criança na época ainda, que é o Gauss. Friedrich Heinrich Gauss. Ele disse que se a sequência tem uma variação constante, no caso aí não está diminuindo de 20 em 20, de 20 em 20, então é PA. Ele disse que para a gente somar os 20 valores, eu só preciso saber do primeiro e do último. Eu somo, professor, esses dois aqui. Dá quanto a soma desses dois, professor? 1.800 com 1.420, professor. 1.800 com 1.420 vai dar 3.220, professor. 3.220. E agora, professor, o que é que o senhor faz? Isso aí é a soma dos 20? Não. Você vai pegar este valor e vai multiplicar pela metade da quantidade de prestações. Sempre, professor? Sempre. Ah, professor, então quantas prestações foram? 20, né? Então, o senhor vai multiplicar isso aqui por 10. Professor, quanto é que o senhor já pagou? Professor, já foi pago. Se eu multiplicar este valor por 10... Só multiplicar por 10. Já foi pago 3.2200. Professor, já foi pago R$ 32.200. De prestação, professor. De prestação, já foi pago, professor, R$ 32.200. Só que se eu analisar aqui, professor, qual que é o saldo devedor, professor? Não só abateu 20 mil? Quando você pagou as 20 parcelas, só abateu quanto? Só abateu 20 mil, não foi? Foi, professor, abateu apenas 20 mil reais, professor. Foi o que abateu. Se só abateu 20 mil reais, professor, e o senhor pagou R$ 32.200, quer dizer que só de juros
nessas 20 prestações, o senhor já pagou R$12.200 de juros, professor. Ou seja, quando o senhor pagou a metade do contrato, o senhor pagou a metade do contrato, que ele queria saber no 21º mês, quanto que ele devia no 21º mês? No 21º mês, professor, ele ainda estava devendo R$20 mil, porque ele pagou metade do contrato. Mas quando eu somei, professor, todas as 20 prestações, ele já pagou R$32.200, professor. Significa dizer que, como eu ainda estou devendo 20 mil, foram pagos, professor, R$12.200 de juros só nessas 20 primeiras prestações. Vocês entenderam? Perguntem, perguntem. Tem mais questão? Tem. Tem mais questão. E não é um conteúdo que a gente vai parar de uma hora para outra, não, porque eu tenho diversas situações que podem estar inseridas em cada um desses contratos. E esse aqui, professor? Botei poucas parcelas para que vocês consigam fazer sozinhos aí. Pega uma folha do teu caderno aí e faz essa conta para mim. Olha só. Um empréstimo no valor de R$2.000, aliás, 2 milhões. 2 milhões de reais. E, professor, muito dinheiro. É concedido a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. A ser reembolsada 5 anos de acordo com o SAC, Sistema de Amortização Constante. Determine o valor total do financiamento após a quitação. Ele quer que você some todas as parcelas. Ele quer a construção de uma tabela para isso. Ou seja, para ele quitar, ele vai ter que pagar quanto? Para ele quitar o contrato, professor. Porque a pessoa pensa assim, professor, eu calculo logo, juro composto. Não, ali no caso seria um crédito normal. Ele falou de saque, professor. Saque. Então é sistema de amortização constante. Do mesmo jeito que, professor, eu calculo os juros, eu tenho que entender que esse juros ele vai ser retroativo, porque cada parcela que eu pago já diminui um pouquinho do meu saldo devedor. Então, na nossa situação, se o cara falou para mim que aqui vai ser saque, professor, ele disse que vai quitar este empréstimo em 5 anos a uma taxa de 10% ao ano, professor, tipo assim, eu posso até construir a tabelazinha, mas antes da tabela, eu já tenho que saber quanto que é amortizado mensalmente. Se eu tenho exatamente 2 milhões, esses 2 milhões, professor, eles vão ser pagos em 5 anos, dividido pelo tempo que eu tenho, que é 5 anos. Professor, mas por que o senhor botou 5 lá? Você não vai ter que botar, porque 5 anos dão exatamente 60 meses, não é? Você não teria que botar ali 60 meses, não? Não, porque a nossa taxa aqui, ó, ela está ao ano. Lembra lá que dentro do sistema de capitalização financeira, quando a gente vai fazer qualquer conta, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. A taxa está ao ano, o meu período também está ao ano, meu tempo está ao ano. Então já está ok ali, professor, ao ano. Quanto é que dá 2 milhões dividido por 5? O que é que eu vou estar encontrando nessa divisão? Eu vou estar encontrando quanto que vai ser amortizado por ano. Por ano, professor. Aqui vai dar exatamente 5 vezes 4 dá 20. Professor, R$400 mil é o que vai diminuir da minha dívida por ano. Ou seja, no primeiro ano vai diminuir 4 mil, no segundo ano vai diminuir 4 mil, no terceiro ano vai diminuir 4 mil, no quarto ano vai diminuir 4 mil e no quinto ano também diminui 4 mil. Só que aí ele perguntou para a gente foi quanto que ele vai pagar no total, não é, professor? Então, vamos lá. Eu já sei que na primeira prestação que eu vou pagar, vamos dizer que ele pague aqui em anos, professor, está aqui, ó, os 5 primeiros anos, a gente tem aqui que o valor do empréstimo inicial, quase que não coube aqui, 2 milhões, professor, vai ser amortizado 400 mil. Quanto de juros eu vou ter no primeiro ano? Em um ano, quanto que eu vou ter de juros? É como se ele pagasse uma parcela por ano. Isso é uma empresa grande aí, professor. Se o senhor calcular 10%
de 2 milhões, professor, 10% de 2 milhões, o senhor vai ter exatamente, professor, juros de R$200 mil. 10% de 2 milhões, que é o teu saldo devedor inicial, vai dar exatamente 200 mil de juros. Qual que é o valor que você tem que pagar, professor, no primeiro ano? Professor, no primeiro ano, como se fosse a primeira prestação aqui, o senhor teria que pagar 600 mil. No primeiro ano, teria que pagar 600 mil. Aí vou, professor, para o saldo devedor. Paguei, professor, aqui os 600 mil. Estou devendo quanto ainda? 2 milhões, professor, tirando aquele 400 mil, o senhor ainda vai estar devendo 1 milhão e 600 mil reais, professor. Que a gente vai abater esses 400 mil. 1 milhão e 600 mil, professor. E agora, como é que eu faço para achar o valor da amortização? Não muda, continua sendo 400 mil. O que muda é os juros. Os juros sempre vão ser menores. Por quê? Porque a taxa de juros sempre vai incidir em cima de um saldo devedor menor. 10% de 1 milhão e 600 mil, professor, vai dar exatamente 160 mil, professor. O que vai fazer com que nossa prestação vá para 560 mil. Pronto. É aqui que eu queria chegar. Eu não preciso mais fazer as contas. Eu só precisava, professor, desses dois valores. Eu só precisava dessas duas prestações aí. Por quê? Porque eu já entendi que o saque é uma progressão aritmética. Então, ela sempre vai variar da mesma forma. Aqui, se eu fosse pegar o saldo devedor, paguei a segunda prestação. Meu saldo devedor seria 1 milhão e 200 mil reais, professor. Só que agora, se eu quisesse fazer as próximas prestações e os próximos juros, eu não ia precisar fazer mais conta. É só você ver quanto que variou. A primeira prestação não é 600 mil? É, professor. A próxima prestação, a segunda, não é 560 mil? Houve uma redução de quantos mil? Professor, reduziu 40 mil. Então, essa redução será constante dentro do sistema de amortização constante. Se do primeiro mês para o segundo mês, o senhor teve uma redução de 40 mil, nos próximos meses a redução continuará sendo de 40 mil. Então, a terceira prestação vai ser de 520 mil. A quarta prestação vai diminuir 40 mil de novo, professor. Vai ser 480 mil, e a quinta prestação vai diminuir 40 mil de novo, que vai dar 440. Você viu que eu consegui achar sem a necessidade de conta? Isso que é bacana do sistema de amortização constante. Eu posso me utilizar, professor, do que eu aprendi de IPA até para montar a tabela, para botar a formulazinha que vai fazer o cálculo para mim. Porque para não ter que ficar fazendo cálculo percentual toda hora. E os juros, professor? Os juros também abatem. Era 200 mil, foi para 160? 40 mil, professor. Então, de juros aqui vai ser 120 mil, isso é diminuir 40 mil. De juros aqui, professor, se eu tirar aqui 40 mil, vai dar 80 mil de juros. E a última, professor, o senhor vai pagar 40 mil de juros, professor. O senhor vai pagar 40 mil de juros. A amortização não muda, né, professor? A amortização não muda, a amortização é sempre a mesma. Que vai fazer, professor, que aqui o senhor tenha exatamente, era 1 milhão e 200, o senhor vai ficar devendo agora 800 mil, o senhor vai ficar devendo agora, professor, 400 mil, e, professor, aqui o senhor vai estar devendo, quando o senhor pagar essa última prestação, o senhor vai estar devendo R$0. Eita, graças a Deus, paguei. Paguei lá, professor. Na quinta prestação, ela vai ficar zerado, professor. Você não pagou aquele valor, 440 mil lá? Então, pagou todo o teu empréstimo. Qual foi a pergunta mesmo? Volta lá. Ele quer saber, professor, determine o valor total
do financiamento após a quitação. Professor, o total do financiamento, você vai somar isso aqui, ó, professor. Você vai somar isso aqui. 600 mil com 560 mil. 600 mil mais 560 mil mais 520 mil mais 480 mil mais 440 mil. Professor, deu 2 milhões. O total do financiamento, professor, nesses 5 anos, foi de 2 milhões e 600. Eu botei 2.600, desculpa. Faltou zero pra caramba aqui. 1, 2, 3. Agora sim, professor. O total, professor, financiado, aí, o total do financiamento para quitação foi de 2 milhões e 600 mil reais. Caraca, professor, deu mais de R$500 mil em 5 anos. Aí, se eu quisesse saber só de juros, professor, era só somar aqui o outro, professor. Se o senhor somar 200 mil com 160 mil, com 120 mil, com 80 mil, com 40 mil, professor, o senhor vai ter exatamente 600 mil reais só de juros, professor. Você ia ter 600 mil reais só de juros. E aqui 2 milhões e 600 mil, professor. Prof, no caso da amortização lá, sempre a mesma. Sempre a mesma. Professor, e diga uma coisa. Se o senhor transformasse essa questão que o senhor fez ano a ano, né? Se o senhor fosse para meses, iam dar 100... Eram 5 anos, 5 vezes 2, dá 60 meses. 60 meses. Quanto que ficaria uma prestação mensal dessa? Porque eu posso dizer que eu peguei esse empréstimo de 2 milhões para estar pagando mensalmente. A gente ia seguir o mesmo raciocínio? Ia. A única diferença é que lá a gente tinha 10% ao ano, eu teria que encontrar a taxa equivalente, a gente está trabalhando em equivalência de taxa, 10% ao ano para o mês. Como é que eu faço para transformar uma taxa que está ao ano para o mês? É só dividir por 12. Professor, mas aí não vai dar exata, você ia dar só o comando lá. Ia ser 10 dividido por 12, deixava lá na forma fracionária mesmo, para estar fazendo a tua conta. Vou deixar uma atividadezinha para vocês aqui, ó. Essa daqui, ó, tira o print aí, ó, para ver quem que traz ela feita para mim. Pode ser? Tira o print aí, ó. Janete fez um empréstimo de R$8.000 para ser pago em 5 parcelas mensais e consecutivas. Ele disse que a taxa de juros do empréstimo foi de 5% ao mês, pelo sistema de amortização constante saque, e ele quer saber o valor da última parcela, ele quer saber o valor da 5ª parcela. Se você pegou a ideia da PA, você achava a primeira parcela, você achava a 2ª parcela, e dali por diante você não tinha necessidade mais de fazer conta. Era só você perceber que a variação, professor, a redução das parcelas se dará de forma constante, e você teria como chegar rapidamente na última parcela. Vai ser 1.760, 1.680, 1.720, 1.700 ou 1.600. Printaram? Vou cobrar de vocês na próxima aula, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, a gente vai ficando por aqui, a gente vai desejando a todos aquele bom dia, bom final de semana para vocês. Final de semana, na realidade, o restante da semana, porque daqui para frente agora é férias, né, gente? Entramos de férias hoje, pelo menos para nós. Hoje a gente está entrando de férias. Meus queridos, desejo a todos, tá bom? Boas férias, fica com Deus. Estou aguardando vocês no nosso próximo bloco. Forte abraço e até lá. Fui!